Americana SP, História, Fundação e os Encantos da Princesa Tecelã. Você sabia que uma das cidades mais importantes do interior de São Paulo nasceu da mistura entre brasileiros, imigrantes e famílias que vieram dos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana? Estamos falando de Americana, uma cidade marcada pela ferrovia, pela imigração, pela indústria têxtil e por uma história que ajudou a transformar completamente essa região. O estado de São Paulo, hoje, vamos conhecer a história de Americana, descobrir quando a cidade foi fundada, entender de onde veio seu nome e visitar alguns dos seus principais pontos turísticos. A história de Americana começa muito antes de existir uma cidade propriamente dita. A ocupação da região remonta ao final do século XVIII, quando grandes propriedades rurais se estabeleceram nas proximidades dos rios Atibaia e Jaguari, importantes afluentes do rio Piracicaba. Durante o século XIX, a região passou por uma grande transformação. Em 1867, chegaram famílias norte-americanas que deixaram os Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. Esses imigrantes se estabeleceram principalmente na região de Santa Bárbara e Salto Grande, trazendo novos costumes, técnicas agrícolas e uma forte tradição cultural. E foi justamente a presença dessas famílias que ajudou a dar origem ao nome que conhecemos hoje. A região passou a ser conhecida como Vila dos Americanos e, posteriormente, Vila Americana. Os americanos tiveram um papel importante principalmente no cultivo e beneficiamento do algodão. Mas havia outro elemento que mudaria completamente o destino daquele pequeno núcleo: a ferrovia. A chegada da ferrovia. No século XIX, as ferrovias eram fundamentais para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Em Americana não foi diferente. A antiga estação ferroviária foi inaugurada em 27 de agosto de 1875, com a presença do imperador Dom Pedro II e sua comitiva. A estação inicialmente era conhecida como Estação de Santa Bárbara. Com o crescimento do povoado e a presença cada vez maior dos imigrantes norte-americanos, o local passou a ser associado à chamada Vila Americana. A ferrovia facilitou o transporte de pessoas e mercadorias e estimulou o surgimento de novos estabelecimentos e moradias ao redor da estação. Foi a partir desse núcleo urbano que a Americana começou a ganhar forma. E existe uma curiosidade importante: a data de 27 de agosto de 1875 é oficialmente considerada a fundação de Americana. Em 1975, inclusive, a cidade comemorou seu centenário, tomando a inauguração da estação como marco fundamental de sua formação de cidade ferroviária à potência industrial. Com o passar dos anos, Americana deixou de ser apenas um pequeno núcleo ligado à ferrovia. A cidade começou a desenvolver uma forte atividade industrial. E foi principalmente a indústria têxtil que transformou Americana em uma das referências econômicas da região, tanto que a cidade ganhou o famoso apelido de Princesa Tecelã. Fábricas, teares, trabalhadores e imigrantes ajudaram a construir uma nova identidade para o município. Italianos, alemães, árabes e outros grupos também contribuíram para o crescimento da população e para a formação cultural de Americana. Um dos lugares mais importantes dessa história é Carioba, região que se tornou um dos símbolos da industrialização local. E o que conhecer em Americana? Além da história, Americana possui atrações que misturam natureza, cultura, arquitetura, lazer e memória. Zoo Americana, um dos principais passeios da cidade, é o Zoo Americana, Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cida Almeida Franco. Localizado no final da Avenida Brasil, o parque ocupa uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados e abriga centenas de animais de diferentes espécies. O zoológico foi inaugurado em 12 de outubro de 1984 e se tornou uma das principais atrações de lazer e educação ambiental do município. É um lugar interessante principalmente para quem viaja em família e quer combinar lazer com contato com a natureza. Jardim Botânico, outra opção o espaço é dedicado à preservação da vegetação e proporciona uma área agradável para caminhadas e contato com a natureza. Basílica de Santo Antônio, no centro da cidade, está. O templo é um dos principais símbolos religiosos e arquitetônicos de Americana. Sua construção começou em 1950. Em 2013, recebeu o título de santuário e, em 2014, foi elevada à categoria de basílica menor. E se você quiser voltar no tempo, vale conhecer. O prédio da antiga estação é uma das maiores testemunhas da história da cidade. A ferrovia foi fundamental para o desenvolvimento de Americana e atualmente o espaço funciona como equipamento cultural, ajudando a preservar essa memória. Casarão do Salto Grande, outro lugar importante é. O casarão está ligado à história das antigas propriedades rurais da região e abriga referências importantes sobre a formação histórica de Americana. Ele integra o chamado roteiro Raízes, criado para apresentar aos visitantes e estudantes diferentes capítulos da história do município. Mercado Municipal.
Para conhecer um pouco da vida cotidiana da cidade, uma parada interessante é o Mercado Municipal Luisa Padovani. Inaugurado em 19 de julho de 1959, o tradicional mercadão surgiu para atender às necessidades de comércio da população e, ao longo das décadas, tornou-se também um importante ponto de convivência e memória da cidade. Praia dos Namorados. E aqui está uma surpresa para quem pensa que Americana é apenas indústria e história. A cidade também tem uma espécie de praia no interior paulista. É a Praia dos Namorados, formada pelas águas do rio Atibaia após o represamento provocado pela barragem de Salto Grande. O local possui área de lazer, quiosques, bares, quadras de areia e espaços para caminhadas, sendo bastante procurado nos fins de semana. Uma cidade construída entre rios, trilhos e teares. Americana é uma cidade que carrega várias histórias ao mesmo tempo. É a história das antigas fazendas, é a história dos imigrantes norte-americanos que chegaram depois da Guerra Civil, é a história da ferrovia que trouxe desenvolvimento, é a história dos trabalhadores e das fábricas que transformaram o município em uma referência da indústria têxtil. E é também a história de uma cidade que soube preservar parte de sua memória enquanto continuava crescendo. Hoje, Americana faz parte da região metropolitana de Campinas e continua sendo um importante município do interior paulista. De uma pequena comunidade formada às margens dos rios e próxima de uma estação ferroviária, Americana se transformou em uma cidade moderna, industrial e cheia de histórias. E talvez o mais interessante seja perceber que, por trás das ruas, prédios e avenidas que vemos hoje, existe uma história construída por diferentes povos, culturas e gerações. Americana, uma cidade que nasceu dos trilhos, cresceu com os teares e preserva nas suas paisagens as marcas de sua história. Se você gostou de conhecer a Americana, deixe o seu comentário dizendo qual lugar da cidade você gostaria de visitar. E não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer outras cidades, lugares históricos e destinos incríveis do Brasil. Até o próximo vídeo.